vamos continuar a leitura do livro de Jeremias, do capítulo 47 ao 49, e depois o livro de Isaías, capítulo 26. Iniciemos com Jeremias, capítulo 49. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus, antes do ataque do faraó a Gaza. Assim diz o Senhor: vejam como as águas estão subindo do norte. Elas se tornam uma torrente transbordante. Inundarão esta terra e tudo que nela existe, as cidades e os seus habitantes. O povo clamará, gritarão todos os habitantes desta terra. Ao estrondo dos cascos dos seus cavalos galopando, ao barulho dos seus carros de guerra e ao estampido de suas rodas. Os pais não se voltarão para ajudar seus filhos, pois suas mãos estão fracas. Pois chegou o dia de destruir todos os filisteus e de eliminar todos os sobreviventes que poderiam ajudar Tiro e Sidom. O Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Cafitor. Os habitantes de Gaza rasparam a cabeça. Ascalon está calada. Ó remanescentes da planície, até quando você fará incisões no próprio corpo? Ah, espada do Senhor, quando você descansará? Volte à sua bainha, acalme-se e repouse. Mas como poderá ela descansar quando o Senhor lhe deu ordens, quando ele lhe ordenou que ataque Ascalon e o litoral? Jeremias, capítulo 48. Acerca de Moabe, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, pois ficou em ruínas. Kiriataim foi derrotada e capturada. A fortaleza foi derrotada e destroçada. Moabe não é mais louvada. Em Esbom tramam a sua ruína. Venham, vamos dar fim àquela nação. Você também ficará calada, ó Madmen. A espada a perseguirá. Ouçam os gritos de Oronaim, devastação, grande destruição. Moabe está destruída, é o grito que se ouve até em Zoar. Eles sobem pelo caminho para Luite, chorando amargamente enquanto seguem. Na estrada que desce a Oronaim, ouvem-se gritos angustiados por causa da destruição. Fujam, corram para salvar suas vidas, tornem-se como um arbusto no deserto. Uma vez que vocês confiem em seus feitos e em suas riquezas, vocês também serão capturados, e Camos irá para o exílio, junto com seus sacerdotes e líderes. O destruidor virá contra as cidades e nenhuma escapará. O vale se tornará ruínas e o planalto será destruído, como o Senhor falou. Ponham sal sobre Moabe, pois ela será deixada em ruínas. Suas cidades ficarão devastadas, sem nenhum habitante. Maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude, como o vinho deixado com os seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha, nunca foi para o exílio. Por isso, o seu sabor permanece o mesmo e o seu cheiro não mudou. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando enviarei decantadores que o decantarão, esvaziarão as suas jarras e as despedaçarão. Então Moabe se decepcionará com Camos, assim como Israel se decepcionou com Betel, em quem confiava. Como vocês podem dizer? Somos guerreiros, somos homens de guerra. Moabe foi destruída, e suas cidades serão invadidas. O melhor dos seus jovens desceu para a matança, declara o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A derrota de Moabe está próxima, a sua desgraça vem rapidamente. Lamentem por ela, todos os seus vizinhos, todos os que conhecem a sua fama. Digam como está quebrado o cajado poderoso, o cetro glorioso. Desçam de sua glória e sentem-se sobre o chão ressequido, ó moradores da cidade de Dibom,
pois o destruidor de Moabe veio para atacá-los e destruir as suas fortalezas. Fiquem junto à estrada e vigiem, vocês que vivem em Arroer. Perguntem ao homem que foge e à mulher que escapa. Perguntem a eles, o que aconteceu? Moabe ficou envergonhada, pois está destroçada. Gritem e clamem. Anunciem junto ao Arnon que Moabe foi destruída. Arnon, que Moabe foi destruída. O julgamento chegou ao Planalto. A Alon, Jaza e Mefaate. A Dibon, Nebo e Bet-Diblataim. A Kiriataim, Bet-Gamul e Bet-Meon. A Quiriote e Bosra. A todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. O poder de Moabe foi eliminado, seu braço está quebrado, declara o Senhor. Embriaguem-na, pois ela desafiou o Senhor. Moabe se revolverá no seu vômito e será objeto de ridículo. Não foi Israel objeto de ridículo para você? Foi ele encontrado em companhia de ladrões para que você sacuda a cabeça sempre que fala dele? Abandonem as cidades, habitem entre as rochas, vocês que moram em Moabe. Sejam como uma pomba que faz o seu ninho nas bordas de um precipício. Temos ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, do seu orgulho soberba e do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice sem fundamento e as suas ações que nada alcançam. Por isso, lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe, prantearei pelos habitantes de Kir-Eres. Chorarei por vocês mais do que choro por Zarar, ó videiras de Sibma. Os seus ramos se estendiam até o mar e chegavam até Jazar. O destruidor caiu sobre as suas frutas e sobre as suas uvas. A alegria e a satisfação se foram das terras férteis de Moabe. Interrompi a produção de vinho nos lagares. Ninguém mais pisa as uvas com gritos de alegria. Embora haja gritos, não são de alegria. O grito de Esbom é ouvido em Eleale e Jaaz, desde Zoar até Oronaim e Eglat-Cilicia, pois até as águas de Nirim secaram. Em Moabe darei fim àqueles que fazem ofertas nos altares idólatras e queimam incenso a seus deuses, declara o Senhor. Por isso meu coração lamenta-se por Moabe, como uma flauta. Lamenta-se como uma flauta pelos habitantes de Kir-Eres. A riqueza que acumularam se foi. Toda a cabeça foi rapada e toda a barba foi cortada. Toda a mão sofreu incisões e toda a cintura foi coberta com vestes de lamento. Em todos os terraços de Moabe e nas praças não há nada senão pranto, pois despedacei Moabe como um jarro que ninguém deseja, declara o Senhor. Como ela foi destruída, como lamentam, como Moabe dá as costas envergonhada. Moabe tornou-se objeto de ridículo e de pavor para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor. Vejam, uma águia planando estende as asas sobre Moabe. Quiriote será capturada e as fortalezas serão tomadas. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Moabe será como a de uma mulher em trabalho de parto. Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Terror e cova e laço esperam por você, ó povo de Moabe, declara o Senhor. Quem fugir do terror cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado num laço. Trarei sobre Moabe a hora do seu castigo, declara o Senhor. Na sombra de Esbom, os fugitivos se encontram desamparados, pois um fogo saiu de Esbom, uma labareda do meio de Seom, e queima as testas dos homens de Moabe e os crânios de homens turbulentos. Ai de você, ó Moabe! O povo de Camos está destruído, seus filhos são levados para o exílio e suas filhas para o cativeiro. Contudo,
Restaurarei a sorte de Moabe em dias vindouros, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre Moabe. Jeremias 49. Acerca dos moabitas, assim diz o Senhor. Por acaso Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Por que será então que Moloque se apossou de Gade? Porque seu povo vive nas cidades de Gade. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra Rabá dos Amonitas. Ela virá a ser uma pilha de ruínas, e os seus povos ao redor serão incendiados. Então Israel expulsará aqueles que o expulsaram, diz o Senhor. Lamente, ó Esbom, pois Ai está destruída. Gritem, ó moradores de Rabá, ponham veste de lamento e chorem. Corram desorientados, pois Moloque irá para o exílio com os seus sacerdotes e os seus oficiais. Por que você se orgulha de seus vales? Por que se orgulha de seus vales tão frutíferos? Ó filho infiel, você confia em suas riquezas e diz, quem me atacará? Farei com que você tenha pavor de tudo que está à sua volta, diz o Senhor dos exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e ninguém conseguirá reunir os fugitivos. Contudo, depois disso, restaurarei a sorte dos amonitas, declara o Senhor. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos, será que já não há mais sabedoria em Temã? Será que o conselho desapareceu dos prudentes? A sabedoria deles deteriorou-se? Voltem-se, fujam, escondam-se em cavernas profundas, vocês que moram em Dedã, postrarei a ruína sobre Esaú na hora em que eu o castigar. Se os que colhem uvas viessem até você, não deixariam eles apenas umas poucas uvas? Se os ladrões viessem durante a noite, não roubariam apenas o quanto desejassem? Mas eu despi Esaú e descobri os seus esconderijos, para que ele não mais se esconda. Os seus filhos, parentes e vizinhos foram destruídos. Ninguém restou para dizer, deixe os seus órfãos, eu protegerei a vida deles, as suas viúvas também podem confiar em mim. Assim diz o Senhor, se aqueles para quem o cálice não era reservado tiveram que bebê-lo, por que você deveria ficar impune? Você não ficará sem castigo, mas irá bebê-lo. Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que Bosra ficará em ruínas e desolada. Ela se tornará objeto de afronta e de maldição, e todas as suas cidades serão ruínas para sempre. Ouvi uma mensagem da parte do Senhor. O mensageiro foi mandado às nações para dizer, reúnam-se para atacar Edom, preparem-se para a batalha. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezada pelos homens. O pavor que você inspira e o orgulho de seu coração enganaram a você que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas. Ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Edom se tornará objeto de terror. Todos que por ali passarem ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas, como a destruição de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Assim como o leão que sobe da mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes, subitamente eu caçarei Edom para fora de sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é eu? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra Edom, o que preparou contra os habitantes de Temã. Os menores do rebanho serão arrastados e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. O som de sua queda, a terra tremerá. O grito deles ressoará até o Mar Vermelho. Vejam, uma águia subindo e planando. Estende as asas sobre Bosra.
Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Edom será como a de uma mulher dando à luz. Acerca de Damasco, Ramate e Arpade estão atônitas, pois ouviram mais notícias. Estão desencorajadas, perturbadas como o mar agitado. Damasco tornou-se frágil. Ela se virou para fugir e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor dela se apoderaram, dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Como está abandonada a cidade famosa, a cidade da alegria. Por isso os seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco, que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Acerca de Quedar e os rios de Arzor, de que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou, assim diz o Senhor: preparem-se, ataquem Quedar e destruam o povo do Oriente. Tomem suas tendas e seus rebanhos, suas cortinas com todos os seus utensílios e camelos. Gritam contra eles. Há terror por todos os lados. Fujam rapidamente. Escondam-se em cavernas profundas, vocês, habitantes de Azor, diz o Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez planos e projetos contra vocês. Preparem-se e ataquem uma nação que vive tranquila e confiante, declara o Senhor. Uma nação que não tem portas nem trancas e que vive sozinha. Seus camelos se tornarão despojo e suas grandes manadas espólio. Espalharei ao vento aqueles que raspam a cabeça, e de todos os lados trarei a ruína deles, declara o Senhor. Azor se tornará uma habitação de chacais, uma ruína para sempre. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Esta é a palavra do Senhor, que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, quebrarei o arco de Elão, a base de seu poder. Farei com que os 4 ventos, que vêm dos 4 cantos do céu, soprem contra Elão, e eu os dispersarei aos quatro ventos, e não haverá nenhuma nação por onde os exilados de Elão não forem. Farei com que Elão trema diante dos seus inimigos, diante daqueles que desejam tirar-lhes a vida. Trarei a desgraça sobre eles, a minha ira ardente, declara o Senhor. Farei com que a espada os persiga, até que eu os tenha eliminado. Porei meu trono em Elão, e destruirei seu rei e líderes, declara o Senhor. Contudo, restaurarei a sorte de Elão em dias vindouros, declara o Senhor. Agora Isaías, capítulo 26. Naquele dia este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte, Deus estabelece salvação como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. Pés as pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és reto, torna suave o caminho do justo. Também no caminho das tuas ordenanças esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti à noite, e logo cedo meu espírito por ti anseia. Pois quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão ele age perversamente e não vê a majestade do Senhor. Erguida está a tua mão, Senhor, mas eles não a veem. Que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem. Que o fogo reservado para os teus adversários os consuma. Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Tudo que alcançamos, fizeste-o para nós.
Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores além de ti nos têm dominado, mas só ao teu nome honramos. Agora eles estão mortos, não viverão. São sombras, não ressuscitarão. Tu os castigaste, os levaste à ruína, apagaste por completo a lembrança deles. Fizeste crescer a nação, Senhor. Sim, fizeste crescer a nação. De glória te revestiste, alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Senhor, no meio de aflição te buscaram. Quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Como mulher grávida, prestes à luz, que se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas não demos à luz o vento, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra. Não demos à luz os habitantes do mundo, mas os teus mortos viverão. Seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará luz aos seus mortos. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Escondam-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela. Não mais encobrirá os seus mortos. Amém, glória a Deus. Obrigada, Lauren, querida. Fortíssima porção de hoje, né? Gloriosa. Vamos fazer uma breve reflexão. Primeiro, iniciando aqui em Jeremias 47. Nós temos nesses 3 capítulos de Jeremias profecias contra as nações gentias que cercavam Israel, certo? Então, a primeira profecia aqui foi contra os filisteus, cidades filisteias. Então, aqui tem uma profecia contra aquela região ali, atualmente até aquela região ali de Gaza, né? Aqui é a profecia sobre a destruição das cidades filisteias. Eles teriam cumprimento aqui através das conquistas babilônicas. Aí no capítulo 48, a gente vai ver uma extensa profecia, né? Um capítulo bem grande, e essa profecia é contra Moabe. E Moabe aqui representa também o orgulho e a autossuficiência humana. E lá no finalzinho, no último versículo, apesar do julgamento, tem uma promessa de restauração para Moabe. E aí no capítulo 49, tem várias nações, né? E todas essas nações citadas ali, elas também recebem uma profecia de julgamento. Então vai começar com Amon, que vai receber uma palavra de julgamento, mas também uma palavra de restauração. Depois vai ter Edom, que vai receber destruição completa por sua traição. Depois tem Damasco, que é uma cidade síria, né? Então, a queda de Damasco. Depois tem Quedar e Hazor. São tribos árabes. Também há um julgamento ali contra eles. Depois Elão, né? Vai ter o quê? Dispersão, e depois há uma palavra também de restauração. Agora, o que nos chama a atenção e que conecta muito com o capítulo maravilhoso de Isaías que nós lemos hoje, é que tanto o capítulo 48 de Jeremias, que fala da profecia contra Moabe, e no capítulo 26 de Isaías, também vai falar de algo que conecta esses 2 capítulos. Então, olha só, Moabe, para você se localizar,
que cidade é essa, né? Que Moabe, o que é, qual a referência que a gente pode ter aqui de Moabe? Moabe, eles são ali, os moabitas, eles são descendentes de Ló. Lembra de Ló? Lá em Gênesis, Ló, ela representa desde o seu início a corrupção moral, o afastamento dos caminhos de Deus, né? Ló era sobrinho de Abraão, lembram? E eles tiveram ali uma discussão e eles se separaram. Ló escolheu para onde ele queria ir. Então, Moabe é essa região ali onde Ló habitou. Então, geograficamente, Moabe, ela é situada ali nos planaltos que ficam a leste do Mar Morto. E Moabe desenvolveu uma civilização muito próspera e se tornou também um símbolo da arrogância humana. Então, as características espirituais de Moabe aqui tinham um orgulho ancestral, porque a prosperidade material que eles tiveram gerou neles uma soberba. E eles passaram a colocar a confiança deles nas suas próprias forças militares e econômicas. E eles começaram a desprezar os caminhos do Senhor. Então, de Moabe, ali também outra passagem que a gente pode pegar aqui como referência, foi Moabe que contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Lembra dessa passagem? Está em Números 22. Ali foi Moabe que contratou ele, né, Balaão, para amaldiçoar Israel. Né? Também foi o povo de Moabe que induziu ali Israel à idolatria em Baal-Peor. Então, Moabe sempre foi muito constante ali na sua hostilidade com o povo de Israel. E aí, quando a gente vai aqui no capítulo 48, capítulo 48, aqui nos versículos 29 e 30, olha que interessante, né? Temos ouvido da soberba ou do orgulho de Moabe, que é soberbíssimo. A sua altivez, da sua soberba, da sua arrogância e da altivez do seu coração, seu espírito de superioridade. Ele fala: conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor. Sua tagarelice sem fundamentos e suas ações que nada alcançam. Então aqui, quando a gente vai pegar no hebraico, no original, ele dá uma intensificação na palavra orgulho, na palavra soberba, né? Dá uma ênfase e fala que era soberbíssimo. Indica o quê? Um orgulho extremo, um coração realmente tomado, né, pela altivez, pela soberba. E no versículo 30 fala, né, eu conheço bem, diz o Senhor. Aí aqui, em outra versão, diz assim, a sua cólera, mas que não é nada, né? E aquilo que eles dizem que vão fazer, mas não fazem nada, né? As suas ações não alcançam nada. Então, quando o Senhor fala assim, ó, eu conheço bem, aqui a gente vê que nada escapa dos olhos do Senhor. Né? O orgulho humano, queridos, ele é totalmente transparente diante de Deus. Totalmente. A gente vê aqui que Moabe se vangloriava, né? Que a gente vê que eles tinham ali toda uma vanglória, mas era tudo aquilo vazio, era tudo ineficaz. Então a gente tem aqui um contraste da arrogância humana
e da realidade divina. Só que lá no capítulo 48, versículo 47, lá no finalzinho desse capítulo, tem um versículo de esperança que fala: porém, nos últimos dias farei voltar os cativos de Moabe, assim diz o Senhor. É forte, né? A gente vê esse padrão do juízo, mas o objetivo do Senhor é sempre a restauração, sempre a restauração. Esse é o caráter do nosso Deus, é aquele que disciplina com o objetivo de restauração. Então, os farei voltar, né? Farei voltar os cativos desse versículo de restauração, esse retorno não é apenas físico, mas é uma renovação espiritual. Lembram o que é a palavra techuvá? Em hebraico é retorno, então é o arrependimento, né, verdadeiro, é o arrependimento genuíno, tanto nacional do povo quanto individual. Então a gente vê como a misericórdia do Senhor, ela é algo triunfante, porque mesmo o símbolo do máximo orgulho que a gente está vendo aqui, né, ainda há restauração para aquele que fizer a techuvá, para aquele que fizer o retorno. Então, mostra também que nenhum povo ele está além da redenção. Entende? Isso aqui prefigura, né, a inclusão universal do reino messiânico, como o Senhor deseja todas as nações. Isso é muito forte. Agora, quando a gente vai lá para Isaías 26, Isaías vai falar também sobre a queda do orgulho. Muito tremendo esse versículo aqui, logo no início do capítulo 26 de Isaías, ele vai dizer assim, ó: ele humilha os que habitam nas alturas e rebaixa e arrasa as cidades altivas e a lança ao pó. Olha a conexão, né? Pés a pisoteiam e os pés dos necessitados, dos pobres, as pisarão. Então aqui a gente vê no capítulo 26 de Isaías, né, um paralelo profético aqui. Em Jeremias, a gente vê o orgulho humano sendo julgado. Em Isaías, a gente vê que a altivez sendo derrubada. E isso aqui, queridos, é muito importante a gente entender que é um princípio. Esse é um princípio. Deus resiste os soberbos. Ele resiste os soberbos. Onde está isso? 1 Pedro 5,5. Dá uma olhada aí depois. Certo? Ele resiste os soberbos. Então, a gente vê que nesse capítulo de Isaías, ele vai dizer assim, ó: o pé a pisará, os pés dos pobres e os passos dos necessitados. Então, aqui é uma inversão, ou seja, os pobres e necessitados pisarão a cidade orgulhosa. Os humildes herdarão a terra, é o que está escrito em Mateus 5,5. Olha como é forte. Então, o reino de Deus, ele inverte os valores mundanos. Oh, é forte. É forte ou não é, gente? Meu Deus! Agora, em Isaías, aqui logo no começo, fala assim, ó: tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti, porque em ti confia. Tu guardarás em perfeita paz, não é só a paz, é perfeita paz, cuja aquele a mente está em ti. Olha a importância de você entender, porque no original está escrito assim, a mente. Aqui na NVI fala assim, cujo propósito está firme em ti. Não, é a mente, a mente.
certo? É aqui, ó. Você já avaliou onde que está a tua mente? Onde que está a tua mente? A palavra fala que a gente tem que renovar os nossos pensamentos no Senhor. A gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos enche de esperança. É as promessas de Deus, gente. É a palavra dele que não cai por terra, né? É a palavra dele que sustenta o universo. Então não é assim uma promessinha. Não é assim Não. A palavra do Senhor, ela sustenta literalmente todo o universo, todo o cosmos. Então, aquilo que o Senhor fala acerca de ti, as promessas que ele tem para ti, é isso que tu tem que trazer à tua mente. E aí o Senhor fala, tu guardarás em perfeita paz. Quer coisa melhor do que isso, gente? Coisa que dinheiro nenhum compra. Tu ter a perfeita paz, tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque em ti confia. É forte, é muito forte. Esse versículo do capítulo 26 de Isaías aqui é extraordinário. Logo que no 19, ele vai dizer assim, ó, aqui tem, né, o Senhor falando o que ele vai fazer com os soberbos, com os altivos, né? E no 19 ele vai dizer assim, ó, mas os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão, gente. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. Que promessa mais forte, extraordinária, sobrenatural, poderosa do que essa? O teu orvalho é orvalho de luz, e a terra dará a luz aos seus mortos. Ah, meu Deus, é muito forte. Então a gente vê aqui o Senhor, ele trazendo, né, algo muito interessante para nós nessa manhã. O Senhor está falando muito sobre essa questão da gente analisar. Por quê? Os moabitas, eles confiavam nos seus próprios recursos, nas suas próprias forças, na própria prosperidade que eles adquiriram. E, infelizmente, gente, tem muita gente que é assim, quando alcança a prosperidade, se esquece, se afasta dos caminhos do Senhor, despreza os caminhos do Senhor, né? Deposita toda a sua confiança naquilo ali, né? No papelzinho, no dinheirinho, na moedinha, e se esquece, né, daquele que tudo governa, daquilo que tudo sustenta, daquele que é grandioso. Você para pensar assim, é algo tão medíocre, né, tão pequeno, o ser humano confiar em dinheiro, confiar em bens. Primeiro que a pessoa chega aqui nua, sem nada, e vai sair daqui sem nada. Pessoas que construíram grandes impérios, aí, o que levou, gente? O que levou? Levou nada. Mas não leva nada. Né? Então é uma mediocridade, uma ignorância. A pessoa confiar nos seus recursos e desprezar o autor da vida. Então, a gente vê que Moabe, o juízo sobre Moabe, morrerá em seu orgulho. Mas a gente vê que, no final, uma palavra de restauração, aquele que retornar, aquele que fizer techuvá, esse ressuscitará. Certo? Tipifica aqui a transformação de todas as nações. De todas as nações. É muito forte. Então, é importante, queridos, a gente fazer um diagnóstico do orgulho. Moab nos ensina a gente reconhecer a nossa própria altivez. O orgulho, ele é o pecado raiz que nos separa de Deus. A autossuficiência, ela é ilusão, entende? É uma ilusão besta, é uma ilusão
boba. A autossuficiência, ela te ilude diante da soberania do Eterno. Agora, é interessante que se até Moabe pode ser restaurado, gente, a palavra de Deus considera Moabe soberbo, soberbíssimo. Se até Moabe pode ser restaurado, ninguém está perdido. Amém? A techuvá, ela é sempre possível. Enquanto você estiver aqui, quando você estiver vivo, certo? Porque depois que foi, o papo é outro. Mas enquanto você estiver aqui, vivo, a techuvá, ela é sempre possível. Yeshua, ele veio para os doentes, não para os sãos, né? Também para os sãos, né? Ele veio. Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia. Para todo aquele que nele crê. Então, o Mashiach, ele também veio. Ele veio tanto para os humildes quanto para os orgulhosos. É forte. Para a gente fechar aqui. Algo que a gente precisa sempre lembrar. Que todas as nações, elas vão se prostrar diante do nosso Mashiach. Todas as nações. Então, o orgulho, ele vai ser transformado em adoração. A autossuficiência, ela vai dar lugar para a dependência de Deus. E a gente vê que o nosso Mashiach, ele se humilhou a si mesmo. Filipenses 2:8. E por isso ele foi exaltado, né, soberanamente. Então esse é um modelo de humildade que transforma o orgulho em glória, que dissipa o orgulho, né? Que destrói o orgulho e traz a verdadeira glória. É a glória que reflete de Deus sobre aqueles que são humildes, porque Ele exalta os humildes. Ele exalta os humildes. Aquele que se humilha, Deus o exalta. E aquele que se exalta, Deus o humilha. Certo? Então, Moabe, para cada um de nós, representa a nossa tendência natural ao orgulho. E, ó, não tem ninguém aqui nessa sala e ninguém aqui que vai ouvir isso depois que vai dizer assim, eu não tenho orgulho. Não, querido, não faça isso. Todos nós temos uma porção de orgulho dentro de nós e a gente precisa se autoanalisar. Tenha essa inteligência espiritual, essa sabedoria de você fazer a sua autoanálise e ver qual o seu nível de orgulho hoje, qual o seu nível de orgulho. A gente começa uma caminhada com o Senhor começa a nos tratar, começa ali nos limpando, o nosso orgulho vai sendo abatido, no processo que a gente vai passando, o nosso orgulho vai sendo abatido, e glória a Deus por isso, glória a Deus pelo processo. Fala assim, ó, glória a Deus pelo processo, porque eu preciso do processo. Porque a minha tendência é ser, sim, orgulhoso. A minha tendência, a gente tem que entender isso, a Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, é a nossa luta diária. Nosso maior gigante somos nós mesmos, que precisa ser abatido. E no processo, Deus sabe como lidar com isso. E glória a Deus pelo processo. Porque é aí que nós vamos sendo libertos, sendo livres daquilo que nos afasta do nosso amado, do nosso Deus, daquilo que nos afasta do nosso propósito de viver em plenitude. Porque quando você experimentar essa humildade, o Senhor, Ele vai te exaltar. É outro nível de glória. Então a gente precisa ter né, esse senso de se autoanalisar e ver qual o nosso nível de orgulho hoje, dentro do seu propósito, do seu processo. Certo?
Porque o tratar de Deus nos lembra da misericórdia dele, que a misericórdia dele é maior do que o nosso pecado. E ele quer nos tratar, ele quer nos libertar, ele quer nos restaurar. Aleluia. Então, para a gente finalizar aqui. Moabe. Então, quando você ler sobre Moabe, você vai lembrar que Moabe é o símbolo máximo do orgulho humano, mas recebeu uma promessa que aos olhos humanos pode ser improvável, né? Mas recebeu uma promessa de restauração nos últimos dias. Sabe aquela pessoa extremamente orgulhosa que você olha e fala assim, nunca que vai se render? É o improvável. Mas para ele também há uma palavra de restauração. Então, esse aqui revela esse paradoxo, né, do coração de Deus, onde a nossa arrogância, ela encontra a misericórdia de Deus. Então, aquilo que poderia ser o teu fim, se torna o teu começo. O mesmo Deus que humilha a soberba é aquele que levanta os caídos. Certo? Nenhum orgulho é grande demais para a graça de Deus. Nenhuma queda é tão profunda, é profunda demais para a restauração do Senhor. Então, quando a gente abandona, esse é o ponto. Quando a gente abandona a nossa autossuficiência, quando a gente se rende à soberania do Senhor, a gente descobre isso, que Ele transforma o julgamento em redenção. Ele transforma a morte espiritual em vida e vida abundante. E eu quero fechar com esse versículo aqui de Isaías 26. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Amém? Então, essa paz perfeita é o shalom perfeito. É a promessa para aqueles que trocam o orgulho pela confiança no Senhor. Aqueles que renovam a sua mente, que lembram das promessas do Eterno, que nutrem os seus pensamentos com aquilo que Ele falou. Que valorizam aquilo que Ele falou. Amém? Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Deus te abençoe. Estaremos aqui firmes e fortes juntos no propósito amanhã com a graça do Eterno. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Bom dia.